eu sou o Gabriel Libanori, médico cirurgião, e esse é meu podcast, Barifatos, desvendando mitos, revelando verdades sobre a cirurgia bariátrica. Esse é um espaço aberto para discutirmos sobre o tema obesidade e cirurgia bariátrica, essa poderosa ferramenta. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos direto ao ponto. Cirurgia bariátrica, milagre ou ferramenta? Se você tem dúvida, fica comigo até o final, porque nós vamos desvendar isso de uma vez por todas. Pessoal, vamos pensar de uma forma reflexiva. A obesidade não é uma simples questão de estética. Ela é uma doença crônica, multifatorial, envolve uma série de questões, desde questões psíquicas, hormonais, socioeconômicas, enfim. Ela é uma doença muito complexa e, para tal, é muito difícil encontrarmos uma solução milagrosa, tá certo? Então, na sociedade, a gente às vezes observa essa questão de que muitas vezes o paciente obeso ele é tido como uma pessoa relaxada, que não é esforçada, que não corre atrás dos resultados e que só come e que não faz atividade física e que busca tratamentos, mas que por muitas vezes acaba abandonando rapidamente e volta a ter os mesmos hábitos ruins. Mas o que eu sempre comento dentro do consultório, durante os meus atendimentos, é que esses pacientes, muitas vezes, eles enfrentam essa questão complexa da obesidade e chega num ponto que torna-se muito difícil um único tratamento para solucionar tudo isso. Muitos pacientes chegam num cenário já de muitos anos de tentativas frustras de tratamento, seja com dieta, atividade física, medicamentos, atendimentos multidisciplinares com endocrinologistas, com nutricionistas, atendimento psicológico e chegam fragilizados, desgastados no consultório do cirurgião bariátrico. A cirurgia bariátrica, ao meu ver, ela entra como uma ferramenta poderosa no combate à obesidade. Agora, dizer que ela é algo milagroso, não estamos aqui para falar isso, né? Não vamos também romantizar a cirurgia bariátrica como a solução de toda essa complexa doença obesidade. Gostaria agora, pessoal, de dar ênfase para essa frase, vou ser bem categórico. O paciente obeso, ele sofre de uma doença grave, multifatorial, complexa. Então, para aqueles que convivem com esses pacientes, familiares, amigos, eu gostaria de deixar esse recado, pessoal. Não sabotem, não atrapalhem o acesso desses pacientes ao atendimento, tá? Muitas vezes, o amigo, o familiar, às vezes por medo, por não entender do processo todo que é a cirurgia bariátrica, numa tentativa de proteger esse ente querido, acaba por sabotar o acesso ao atendimento. E isso, gente, é algo muito ruim, muito maléfico, pois a gente tem que entender de uma vez por todas que essa doença não é simples de ser tratada. O paciente obeso, ele não é folgado, ele não é guloso, ele sofre de uma doença que tem CID, é um código reconhecido. Pessoal, agora eu quero falar um pouquinho para vocês o que realmente a cirurgia bariátrica faz para ajudar o paciente obeso a perder peso. Ela altera milagrosamente o metabolismo ou ela facilita, através de mecanismos, o metabolismo e a fisiologia do indivíduo para que ele gradativamente perca peso? Vamos para essa vertente da segunda alternativa, tá? Então ela facilita através de mecanismos em que o cirurgião altera a anatomia
do trato digestivo do paciente e dessa forma o indivíduo passa a ter uma facilidade em perder peso. Mas isso não impacta em o indivíduo poder consumir qualquer tipo de alimento e na quantidade que ele bem entender. Daí então entra a questão de que o paciente tem uma parcela importante no sucesso desse processo todo da cirurgia bariátrica. Então vamos discorrer um pouquinho a respeito das duas principais técnicas em que aqui no Brasil o cirurgião bariátrico acaba optando por uma ou outra de acordo com as características do paciente e daí nós vamos discorrer então essas duas técnicas para que vocês entendam um pouquinho mais a respeito do assunto. A primeira delas, pessoal, é a bypass. Como que o indivíduo fica com essa cirurgia executada no seu organismo? Então, o cirurgião, ele cria uma pequena bolsa, uma nova bolsa de estômago, um neoestômago, através de grampeamentos do estômago original. Então, torna essa bolsa bem pequenininha e depois de confeccionado esse pouch, essa pequena bolsa, ele faz um desvio intestinal em Y, tá? Como que é esse Y? Esse Y tem uma alça, que seria uma das perninhas do Y, que seria a alça alimentar. A outra perninha do Y seria a alça biliopancreática, que carrega bile, suco pancreático e o suco gástrico do estômago excluso. E essas duas perninhas vão se encontrar lá embaixo na alça comum. A alça alimentar, ela é conectada ao neoestômago, ao pouch, aquele estomaguinho que foi grampeado lá no início da cirurgia. E essa é a conformação final da cirurgia. Então, dessa forma, a gente garante uma restrição ao paciente. Por que restrição? Porque ele passa a consumir menos quantidade de alimentos, só cabe ali naquele estomaguinho uma quantidade pequena de alimento, varia de 15 a 30 até 50 ml de conteúdo, e também um componente desabsortivo, porque esse alimento ele vai ser digerido lá na alça comum. Então, quando o alimento atinge a alça comum, daí ele encontra as enzimas digestivas e a digestão acontece, a absorção dos nutrientes acontece. Então, tem uma extensão menor de intestino ao qual o alimento percorre e dessa forma ocorre a desabsorção. Tá certo? Vamos para outra técnica que é a sleeve. A sleeve, ela é um pouco mais simples, porque ela é mais restritiva. Ela não mexe tanto com a absorção dos nutrientes. Então, o cirurgião, ele solta a grande curvatura do estômago, onde ele é conectado por vasos sanguíneos, e depois que esse estômago é solto, ele então, o cirurgião passa a grampear o estômago, moldado por uma sonda de Fouché, que a gente chama, que é uma sonda um pouco mais calibrosa do que as sondas digestivas normais. E daí, através desse grampeamento, moldado pela sonda de Fouché, a gente chega a um estômago fininho, onde geralmente cabe aí 100, 150 ml, no máximo 200 ml de alimento. Daí vocês vão me perguntar, quanto cabe de volume num estômago originalmente? Cabe em torno de 1 litro de alimento, tá bom, pessoal? Então, nós vamos restringir para uma quantidade aí de 15 a 20% da original. Então, 80 a 85% do estômago é retirado do paciente. O cirurgião remove uma peça mesmo do organismo e essa peça depois é encaminhada para biópsia e depois descartada.
Então, a sleeve é uma técnica irreversível, não tem como reverter isso, porque a gente removeu uma peça mesmo do indivíduo. Apesar de ser puramente restritiva, a sleeve também mexe bastante com questões hormonais. Então, tem essa questão do apelo mais restritivo, mas tem também uma alteração hormonal, tá certo? Chegamos a um ponto bem interessante aqui do nosso podcast, que é o mitos e verdades. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica publicou um e-book que eu achei muito bacana, que seria justamente com essa temática de mitos e verdades. Porque nessa temática, pessoal, existem muitos mitos que se tem como verdades e isso acaba atrapalhando demais o acesso dos pacientes ao tratamento adequado. Vamos a alguns mitos e verdades comigo? Vamos ao primeiro. A cirurgia é uma saída fácil. Gente, um baita de um mito, né? Como eu já falei anteriormente, a obesidade é uma doença complexa, multifatorial, envolve uma série de aspectos e por conta disso, a cirurgia, apesar de ser uma poderosa ferramenta, não é uma saída fácil. Ela envolve uma série de processos, o paciente tem que estar preparado para recebê-la e, ao longo do tempo, ele tem que honrar com essa ferramenta. Depois da cirurgia, nunca mais engorda. Mito novamente, pessoal. Se o paciente não for engajado no tratamento, que é de longo prazo, não aderir ao tratamento, à mudança alimentar, ao acompanhamento com um nutricionista, ao acompanhamento psicológico, à adesão às atividades físicas, ele pode voltar sim a ganhar peso, principalmente após o primeiro ano. A cirurgia cura a obesidade? Olha, pessoal, pode vir a curar, mas vias de fato ela controla a obesidade. Então, o paciente pode sim atingir um bom controle de peso e chegar a um peso ideal, digamos, mas isso ao longo do tempo tem que ser administrado. A cirurgia ela não garante um sucesso a longo prazo de forma milagrosa. É só operar e está tudo resolvido? Volto a falar, pessoal, a cirurgia é um ponto de virada. O sucesso depende da reeducação alimentar, das atividades físicas, do acompanhamento multidisciplinar. Muito em breve, pessoal, eu vou lançar um podcast exclusivamente para falar de mitos e verdades. Mas o que fica de recado no podcast atual é que a cirurgia bariátrica é sim uma poderosa ferramenta no combate à obesidade, mas não vamos romantizá-la. Ela não é milagrosa. É importante a gente ressaltar também a questão da mudança comportamental e dos hábitos de vida. O paciente ele tem que estar ciente de que se ele não tiver uma mudança de chave aí para um hábito de vida mais saudável, fazendo escolhas de alimentos com valor nutricional mais rico, deixando as junk foods, né, as comidas fáceis, multiprocessadas, os fast foods, as comidas que são pedidas mesmo, né, através dos aplicativos, que tem muitas calorias, que são saborosas, mas que não agregam nutrientes ao longo do tempo. Se esses hábitos não forem abandonados e se a questão da atividade física não fizer parte do dia a dia desse paciente, a cirurgia de nada adianta e ao longo do tempo ela vai ser uma ferramenta que vai se esvair mesmo. Então é importante que saibamos que a cirurgia é sim uma poderosa ferramenta, mas ela demanda esses cuidados no longo prazo. O paciente precisa de mudança comportamental, precisa de postura, acompanhamento multidisciplinar e atividade física
bem cadenciada, ao menos aí 3 a 5 vezes por semana, intercalando atividades aeróbicas com musculação, para que haja uma mudança até na composição corporal, baixando o percentual de gordura e aumentando ou mantendo a quantidade de músculos. Pessoal, vamos caminhando então para o fim desse podcast. Confesso que fiquei um pouquinho desconfortável, que é meu primeiro episódio. Eu me sinto mais à vontade no consultório, a 4 paredes com os pacientes, ou no centro cirúrgico operando, que é meu ambiente preferido, digamos assim. Mas é importante o compartilhamento de informações seguras e verdadeiras para que elas cheguem a quem precisa ouvi-las. E se você gostou desse episódio, deixe seu comentário, me siga nas redes sociais, @GabrielLibanori, e mande sugestões para que a gente possa formular os próximos episódios. Um grande abraço.